Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos começar na aula de hoje as lesões e mortes por energia barométrica. Lembrando que lesões e mortes por energia barométrica é aquela energia que se propaga por meio da variação da pressão. Baro é pressão, barométrica, energia oriunda da pressão. Então, lesões e mortes, como você pode ver aqui, a montanha aqui atrás, conforme você vai subindo esta montanha, a pressão vai diminuindo. Ou seja, a pressão atmosférica de um ATM, que nós vamos ver daqui a pouco quanto é, 760 milímetros de mercúrio, ela é esta pressão ao nível do mar. Se você vai subindo a montanha, essa pressão vai diminuindo. E a influência que a pressão exerce sobre o nosso organismo, sobre a nossa homeostasia, vai fazer diferença, obviamente, no funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Da mesma forma que, conforme você mergulha para grandes profundezas, 300 metros, por exemplo, de profundidade, você vai ter uma pressão, que é a pressão do ar em cima da sua cabeça, exercendo sobre o seu corpo um determinado peso. Se você ainda mergulha, você tem o ar sobre o seu corpo e você tem uma massa de água, uma coluna de água, que faz com que a pressão exercida sobre o corpo humano também aumente. Então, o que nós vamos estudar a partir de agora são as lesões e mortes por energia térmica. Lembrando que a energia térmica é uma energia física não mecânica. Física não mecânica porque para se propagar não há necessidade de movimento dos corpos, como nós vimos no início do módulo. Energia física mecânica, mecânica cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui não, aqui é a variação da pressão. Na aula passada nós vimos energia elétrica, movimento dos elétrons. Na aula anterior à elétrica, energia térmica, variação da temperatura e por aí vai. Então, energia física não mecânica de origem barométrica. Vamos começar a estudar, então, o mal dos caixões, o mal dos aviadores, o mal das montanhas, o mal dos mergulhadores, que são variações que advêm da pressão. O primeiro ponto importante, então, nessa linha de raciocínio é lembrar que o ar atmosférico ele tem uma composição de gases. Isso vai ser importante também no próximo tema que nós vamos enfrentar, que é a asfixiologia forense. Então, o ar ambiental ele é composto por gases. Que gases são esses? O nitrogênio em 78% do ar ambiental, o oxigênio em 21% do ar ambiental e 1% formado por outros gases. Então, na tela, ao nível do mar, nós temos o ar ambiental formado 78% do ar ambiental é formado de nitrogênio. O nitrogênio pode aparecer na prova com o nome de azoto. Azoto é sinônimo de nitrogênio, está no livro do professor Delton Cross Jr. 21% é formado por oxigênio e 1% formado por outros gases. André, eu preciso saber isso de cabeça? Preciso decorar isso? Precisa. Isso vai ser importante para o nosso estudo. Então, ar, eu estou aqui no meu estúdio gravando a aula. 21% desse ar que eu estou respirando, inspirando, é oxigênio. Na verdade, é o que nós buscamos na respiração e a gente vai entender isso na aula de asfixiologia forense. 78% desse ar ambiental é nitrogênio. O nitrogênio também é chamado de azoto. E aí imagine que numa prova ele pergunte, vem essa nomenclatura azoto, você conhece nitrogênio, mas não conhece azoto. Você erraria uma questão por não conhecer aquela expressão. Isso é muito comum em medicina legal, porque em medicina legal há muitos termos técnicos, muitos termos médicos que o candidato formado em direito não conhece. E aí o erro às vezes não é porque ele não sabe matéria, mas porque o examinador usou uma expressão sinonímia. Então sempre que puder eu vou trazer as variações das nomenclaturas. 78% nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Isso, senhores, ao nível do mar. Agora a pergunta é, André, e se ele perguntar na prova a quantidade aqui no alto da montanha, ó, nesse ponto aqui, no ponto mais elevado, lá no pico do Everest, a 8.800 metros, 8.800 metros de altura. Então, se eu estiver a 8.800 metros de altura, pode voltar para mim, como é que é a composição do ar ambiental? Diminui ou aumenta a quantidade de oxigênio? Importante você saber isso aqui, senhores. Em termos de percentual, mesmo no alto do Everest, a percentagem de oxigênio é a mesma.
Então, se ele perguntar quantos por cento, percentualmente falando, quantos por cento de oxigênio tem no alto do Everest, a 8.800 metros de altura, você vai dizer 21% de oxigênio. E de nitrogênio, 78% de nitrogênio. E outros gases, 1% de outros gases. Então, André, por que quando o alpinista ele vai subir no alto da montanha, desculpa a redundância, subir para o alto, né? Só pode subir para o alto, ninguém sobe para baixo. Então, subindo para cima, perdoando-me pelo pleonasmo, quando ele sobe e vai lá para o ponto mais elevado da montanha, a pergunta é: quantos por cento tem de oxigênio lá? 21%. Mas por que ele precisa então de aporte de oxigênio muitas vezes e alguns não conseguem subir sem oxigênio? Pelo seguinte, senhores, ao nível do mar existe uma quantidade de moléculas de oxigênio disponíveis no ar ambiental. No alto da montanha, o ar ele é mais rarefeito. Significa que o número de moléculas de oxigênio disponíveis a 8.800 metros é menor, mas não em termos percentuais, para você entender. Vamos imaginar que ao nível do mar existam 1.000 moléculas de ar. Dentro dessas 1.000 moléculas de ar, de gases, 780 moléculas são de nitrogênio, 78% de 1.000. 210 moléculas são de oxigênio, 21%. 210 sobre 1.000 vai dar 21%. E 1%, 10 moléculas de outros gases. Então, na tela, ao nível do mar, joga na tela, por favor. Ao nível do mar, se eu tiver 1.000 moléculas de ar ou de gases, 780 moléculas são de nitrogênio. 210 moléculas são de oxigênio. E 10 moléculas são de outros gases. Isso onde? Ao nível do mar. Ao nível do mar. Só que ele resolve subir a montanha. E aí nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, eu não tenho mais 1.000 moléculas de ar. No ponto A, eu só tenho 100 moléculas de ar. Só para fazer conta, porque o ar é mais rarefeito. Dessas 100 moléculas, quantas são de nitrogênio? 78 moléculas de nitrogênio. Quantas são de oxigênio? 21 moléculas de oxigênio. E quantas são de outros gases? 1 molécula de outros gases. Note que quando eu comparo esses dois cenários, no alto da montanha, percentualmente, quanto eu tenho de oxigênio? 21%. Ao nível do mar, quanto eu tenho de oxigênio? 21%. Em termos percentuais, nada mudou. Mas mudou em que termos? Em termos absolutos. Aqui eu tenho 1.000 moléculas de ar, 1.000 moléculas de gases ao nível do mar, e aqui eu só tenho 100 moléculas. O ar ficou mais rarefeito. Eu tenho menos quantidade de ar. Aqui eu tenho 1.000 moléculas de gases no ar. Aqui eu só tenho 100 moléculas de ar. Então, disponíveis para a inalação, eu só tenho 21 moléculas. Aqui eu tenho 210 moléculas. Entretanto, em termos percentuais, a quantidade é a mesma. E uma das pegadinhas na prova é justamente colocar que no alto da montanha eu tenho uma quantidade menor de oxigênio percentualmente falando. Quando percentualmente falando, nada mudou, seja ao nível do mar, seja no alto da montanha. E como nós vamos estudar nessas duas aulas, essa de baropatias e a próxima de asfixiologia forense, você vai ver que quando eu respiro, quando eu inalo e encho a minha caixa torácica, inspirando mais ou menos 500 litros de ar, 500 mililitros de ar para dentro dos meus pulmões, eu estou procurando capturar o quê? Eu estou procurando capturar o oxigênio. Porque o oxigênio vai ter, imagino que você saiba, né, um papel fundamental na manutenção da vida. E nós vamos entender na próxima aula, estudando asfixiologia forense, como é que funciona a química das asfixias. Mas isso é um papo para o próximo encontro. Nesse encontro, vamos estudar as baropatias. Baropressão, patia, doença. O que é a baropatia? Baropatias são doenças oriundas da variação da pressão. Patia é doença, baro é pressão. Baropatias, doenças oriundas da variação da pressão. E essas doenças podem acontecer quando a pessoa sobe a montanha e quando a pessoa desce a montanha. Subindo a montanha, o ar fica mais rarefeito, a pressão diminui. Descendo para o fundo do mar, eu tenho sobre a minha cabeça uma coluna de ar atmosférico.
E essa pressão ao nível do mar, isso é importante você saber também. A pressão ao nível do mar, jogando na tela, percentagem, o que eu mostrei aqui está nesse slide. Qual é a percentagem ao nível do mar? Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, uma atmosfera, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, uma atmosfera. E se eu estiver volta ao nível do mar, a pressão que está, a coluna de ar que está sobre a minha cabeça, ao nível do mar, exerce sobre o meu corpo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Só que agora eu resolvi mergulhar. Eu resolvi fazer isso aqui. Eu resolvi ir para as grandes profundezas. Estou a 300 metros de profundidade. E a 300 metros de profundidade, senhores, é importante que você saiba, a cada 10 metros que você mergulha, a pressão atmosférica aumenta de 1 atm, de 760 milímetros de mercúrio. Então, a cada 10 metros de mergulho, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Isso significa dizer o seguinte, se eu mergulhei a uma profundidade de 50 metros, eu estou lá com uma escuba, com aquele tanque, e mergulhei a 50 metros. Quantas atmosferas de pressão estão sendo exercidas sobre o meu corpo? Se eu estou a 50 metros e a cada 10 metros é 1 atmosfera, então tem sobre o meu corpo 5 atmosferas de pressão. Só que eu não posso esquecer que acima da água tem ar. Então, na verdade, eu tenho uma coluna de ar, 1 atmosfera. 50 metros, a cada 10, 1 atmosfera. Então, 5 atmosferas, com uma em cima, 6. Então, joga na tela. A 50 metros de profundidade, eu tenho uma pressão sobre mim de 6 atm. 6 atmosferas, 6 vezes 760 milímetros de mercúrio. Mas por que 6, André? A cada 10 metros, 1 atmosfera. Se eu estou a 50 metros, 5 atmosferas. Com uma de ar em cima, 6 atmosferas. Tudo bem? Essa é a pressão exercida sobre mim. Bom, e aí, senhores, nós vamos começar a estudar essas alterações que são geradas no nosso organismo. Quando a gente sobe a montanha, a pressão diminui. E aí nós vamos estudar na tela o chamado mal das montanhas e o mal dos aviadores. Isso acontece quando eu subo a montanha. Quando eu subo a montanha, eu tenho o mal das montanhas e o mal dos aviadores. Agora, se eu mergulho para as profundezas do oceano, do mar, a pressão vai aumentar e eu vou estudar o mal dos caixões, o mal dos mergulhadores ou dos escafandristas. Lembrando que aqui é o site do professor Maltos, que eu sempre falo, né? Que tem um excelente trabalho, um perito legista do IML do Distrito Federal, que vai fazer um excelente trabalho lá sobre medicina legal no site dele, recomendo, www.maltos.com.br. Tudo bem? Bom, senhores, então vamos começar a estudar. Mas antes de estudarmos o mal das montanhas, o mal dos aviadores, o mal dos mergulhadores, o mal dos escafandristas, vamos ter que examinar 3 leis. 3 leis da física que vão ter influência nas respostas de questões de prova para concurso aqui. A lei de Boyle-Mariotti, a lei de Dalton e a lei de Henry. Então, 3 leis da física, lei de Boyle-Mariotti, lei de Dalton e lei de Henry. Primeira lei, lei de Boyle-Mariotti. O que vai dizer a lei de Boyle-Mariotti? Vai dizer que há uma relação inversamente proporcional entre volume e pressão. Se você aumenta o volume, você diminui a pressão. Se você diminui o volume, você aumenta a pressão. É isso que diz, em apertada síntese, a lei de Boyle-Mariotti. Aqui é fácil de visualizar. Imagine, por exemplo, uma bola de encher. De aniversário, festa de criança. Você pega lá uma bola de encher e sopra. Coloca ar dentro daquela bola. Muito bem. Se a bola está cheia, se você apertar a bola, você vai diminuir o volume, o espaço que aquele ar está ocupando dentro daquela cavidade. Então, quando eu aperto a bola e diminuo o volume, o que acontece com a pressão do ar dentro da bola? Vai aumentar ao ponto de possivelmente arrombar a resistência do material que envolve o ar, que é a própria bola, não vai suportar o aumento da pressão e vai estourar. Então estoura por quê? Porque você diminuiu o volume e aumentou a pressão do ar dentro daquele recipiente, fazendo com que o recipiente estourasse.
Lei de Boyle-Mariotti, uma relação inversamente proporcional entre volume e pressão. Quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, eu apertei a bola, diminuiu o volume, maior a pressão exercida pelo gás dentro daquele recipiente. Relação inversamente proporcional entre volume e pressão. Joga na tela, por favor. Lei de Boyle-Mariotti. Sob pressão constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Então a lei de Boyle-Mariotti vai dizer, sob temperatura, ou de pressão, desculpe, sob temperatura constante. Por que a temperatura tem que estar constante, senhores, no experimento? Porque a temperatura, a variação de temperatura vai alterar, ela vai modificar a estrutura do gás. As moléculas de gás em temperaturas mais elevadas vão ficar mais agitadas. Isso vai influenciar no experimento, de modo que a temperatura tem que estar constante. Sob temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. O que quer dizer isso? Se o volume aumentar, a pressão exercida vai diminuir. Ao contrário, se o volume diminuir, a pressão exercida sobre ele vai aumentar. Lei de Boyle-Mariotti. Relação inversamente proporcional foi o exemplo que eu citei na bola de encher, bola de aniversário. Isso vai ser importante para você entender daqui a pouco, nos próximos blocos, como é que funciona, por exemplo, o mal dos mergulhadores, o mergulho em apneia, o apagamento. Você vai colocar uma determinada quantidade de ar dentro do seu pulmão, em litros, prendeu e mergulhou. O mergulho chamado em apneia, sem troca gasosa, sem respiração. O seu pulmão é uma cavidade que vai ter uma luz, e nessa luz, nesse orifício pulmonar, nas cavidades pulmonares, vai ficar preenchido por ar. Os alvéolos pulmonares ficarão repletos de ar. Conforme você vai mergulhando e vai descendo para profundidades maiores, a pressão sobre você vai aumentando. Conforme a pressão vai aumentando, o volume do pulmão vai diminuindo, porque a pressão sobre o pulmão vai aumentando porque você está mergulhando. O volume do pulmão diminuindo, se o volume diminui, a pressão do gás dentro do pulmão aumenta. E aí o gás, o oxigênio, vai passar para o sangue. Você vai ver que quando você subir, a pressão de fora diminui, o volume do pulmão aumenta, a pressão do oxigênio dentro do pulmão também diminui e o oxigênio não passa mais para o sangue. Você vai então ser vítima do chamado apagamento. Eu estou falando aqui de forma muito rápida, mas eu vou voltar para explicar isso detalhadamente. Eu só estou explicando aqui em apertada síntese porque eu estou querendo que você entenda qual é a relação disso com a lei de Boyle-Mariotti. Senão fica uma conversa de maluco. Senão você fica pensando assim, mas para que eu preciso saber acerca da lei de Boyle-Mariotti? Que existe uma relação inversamente proporcional de pressão e volume de um gás e um recipiente. Porque senão você não entende o apagamento. Como é que ocorre o apagamento, que é um fenômeno, um ato, um acontecimento da medicina legal que pode gerar o afogamento. Então, quando estudarmos aqui lesões e morte por afogamento, uma das hipóteses é o afogamento pelo apagamento. Mas você precisa entender o aspecto físico do apagamento, tranquilo? Então nós não estamos estudando isso aqui, ó, e diga-se de passagem, né? Nenhuma informação que eu traga aqui para os senhores é dispensável. Se eu estou trazendo a informação, você pode ter certeza que ela tem alguma utilidade na sua aprovação no concurso público, tudo bem? Voltando para cá então, vamos lá. Então, lei de Boyle-Mariotti, note, aqui uma imagem para ilustrar o que eu acabei de dizer. Ora, aqui dentro ó, tem um recipiente e aqui dentro tem moléculas de gás em azul. Aqui tem um êmbolo. Se eu empurrar esse êmbolo, olha o êmbolo como é que tá. Olha o tamanho do espaço aqui. Olha o tamanho do volume. Vou chamar de V0. O volume aqui é V0. Aqui o volume é V1. E V1 é menor que V0. Se V1 é menor que V0, ó, V0 maior. V1 menor. Então, V1 é menor do que V0. O que eu fiz com a pressão? No momento zero, ela estava mais alta. Eu diminuí para V1. Então, V1 menor que V0. A pressão, ou melhor, desculpe, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai aumentar. Então, note aqui, ó. Aqui, olha o gráfico. Eu tenho um determinado volume. Se aqui for V0, ó, V0 e aqui P0. V0 e P0. Se eu pegar e diminuir o volume, ó, eu vou pegar V0 e vou diminuir o volume.
Vamos supor que aqui seja 5 e aqui vai ser 4. Eu diminuí de 5 para 4. Então V1 é 4, V0 é 5. Eu diminuí o volume. O que aconteceu com a pressão? A pressão que era em P0, vamos supor que a pressão aqui fosse 10. A pressão em P1 vai ser 12. Então eu diminuí o volume de V0 para V1 de 5 para 4, aumentei a pressão de 10 para 12. Então neste gráfico aqui, na tela, volta para mim, eu estou reduzindo V0 5, V1 4, diminuí o volume. O que aconteceu com a pressão? A pressão que em V0 era 10, a pressão em V1, que é 4, agora é 12. Diminuí o volume, aumentei a pressão. Lei de Boyle-Mariotti comprovada aqui graficamente. Visualmente e graficamente, lei de Boyle-Mariotti. André, isso cai no concurso para delegado? Cai, senhores. Em medicina legal? Sim. Isso é física. Isso é medicina? Não, isso é física. Só que quando você vai, não sei se você fez faculdade de medicina, mas se você não fez, eu vou te informar. Nos primeiros períodos em medicina, no curso de medicina, existe uma matéria que chama-se biofísica. Biofísica porque você vai estudar os aspectos biológicos, orgânicos, que são explicados pela física, pelo fenômeno da pressão, pelo fenômeno da eletricidade. Você tem alguma dúvida que os impulsos elétricos que saem do nosso cérebro para estimular os nossos músculos, por exemplo, a nossa placa motora que fica na membrana do músculo, ela é excitada por corrente elétrica. E quem explica corrente elétrica? Despolarização da membrana celular. A membrana celular tem um polo, ela é carregada eletricamente de forma negativa no interior da membrana e positivamente fora da membrana. Essa variação de carga elétrica entre a parte exterior da membrana e a parte exterior da membrana, que é uma descarga elétrica, é uma desfibrilação elétrica, ou seja, a membrana vai mudar de polo, era negativo, na parte interna vira positivo e vice-versa. Despolarização. Despolarização, mudar o polo, esse prefixo de significa retirar, despolarizar, desaguar, desidratar, desabar, retirar alguma coisa. Então, despolarizar a membrana significa que da parte interna da membrana celular a carga elétrica era negativa, despolarizou, ficou positiva, gerou um potencial de ação, gerou uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai ser levada por neurônios que vão conduzir corrente elétrica, vai chegar na placa motora do músculo, vai mudar a conformação da célula muscular, da fibra muscular, fazendo com que esse músculo contraia e esse músculo relaxe. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de eletricidade dentro do corpo. Então, por isso, você precisa entender alguns aspectos, não todos, da física. Por isso, lei de Boyle-Mariotti. Porque também, senão, fica mais uma vez uma conversa de maluco. Para que eu tenho que saber de baropatia? Para que eu tenho que saber de pressão? Para que eu tenho que saber de fórmulas da física, como a lei de Boyle-Mariotti, a lei de Dalton, a lei de Henry? Porque elas vão explicar fenômenos do nosso corpo, fenômenos para manter a homeostasia. Você tem aula de bioquímica em medicina, você tem aula de biofísica, você tem aula de bioeletrogênese, porque são fenômenos da física, da química, da biologia que explicam o funcionamento do organismo. Tudo bem? Então aqui nada, senhores, é por acaso, nada veio do nada, nada aconteceu por vontade daquele que está, na verdade, explicando ou estudando. Aqui é um fenômeno que muitas vezes não é explicado nem pela ciência. Porque vai chegar um momento de explicação da medicina que você vai ver que só a mão do Criador vai poder explicar de tão complexo que é aquele tipo de estudo. Voltando. Ora, mais uma vez, lei de Boyle-Mariotti. Mergulho em grande profundidade. Então note que se eu tenho uma pequena coluna de água sobre mim, pequena coluna de água sobre mim, a pressão quando eu faço um furo na garrafa de água é pequena. Agora, aqui isso no ponto A, fiz um furo aqui no ponto A. Se eu fizer um furo aqui no ponto B, olha a coluna de água que eu tenho sobre mim. A coluna de água é muito maior. Então a pressão exercida sobre o ponto B é muito maior. A água é retirada, ou melhor, é atirada, é jogada num ponto muito mais distante. Por isso, quanto maior a pressão, eu vou conseguir jogar água numa distância maior do que eu conseguiria quando eu tiver uma distância menor. De maneira que se o mergulhador estiver aqui, imagine que o mergulhador esteja aqui, num mergulho. Ora, olha a coluna de água que tem sobre o mergulhador. Essa coluna de água está exercendo sobre o corpo do mergulhador uma determinada pressão em todas as direções e sentidos.
Só que se o mergulhador estiver nessa profundidade aqui, olha o mergulhador aqui, olha a pequena quantidade de água que tem sobre o corpo dele, volta para mim. Por isso que eu expliquei há pouco, a cada 10 metros que o mergulhador desça, a pressão exercida sobre o corpo do mergulhador aumenta em 1 atmosfera. 1 atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Se o mergulhador estiver a 50 metros, olha a coluna de água que tem sobre ele. A pressão é muito maior. Então, a cada 10 metros, 1 atmosfera. Isso vai fazer com que os órgãos fiquem comprimidos. Se os órgãos ficam comprimidos, se não tiver uma força, repare, tem uma força de fora para dentro empurrando os órgãos do mergulhador. Precisa ter uma força de dentro para fora, por ação e reação também da física, para equilibrar e anular essa força de fora para dentro, porque senão ele é esmigalhado, os órgãos são esmigalhados. Aí ele coloca um tanque de ar que é injetado dentro do corpo do mergulhador em alta pressão, ar comprimido, para equilibrar a pressão de fora para dentro com a pressão de dentro para fora e ele conseguir flutuar, que eu digo é mergulhar e fazer o que ele tiver para fazer lá no fundo do mar. Tudo isso, então, senhores, é explicado pelo quê? Pela física. Por isso a gente precisa estudar essas leis. Vamos em frente, eu vou voltar a falar e explicar o mergulho em scuba, o mergulho em apneia, quais são as doenças, o barotrauma de ouvido, a embolia traumática pelo ar, a doença da descompressão, chamado BEND. Tudo isso vai advir dessa discussão que eu vou falar nos próximos blocos. Continuando, vamos lá. Segunda lei, eu falei da primeira lei, que era a lei de Boyle-Mariotti. Agora a segunda lei é a lei de Dalton. A lei de Dalton vai dizer o seguinte: a pressão total que um gás exerce sobre um recipiente, vamos supor que eu tenho um recipiente e eu tenha nesse recipiente vários gases. A pressão total que os gases vão exercer sobre esse recipiente é o somatório da pressão parcial que cada gás exerce naquele recipiente se nele estivesse sozinho. Então, se eu tenho um recipiente com 3, 4, 5 gases, a pressão total que os gases exercem sobre o recipiente nada mais é do que o somatório das pressões individuais, das pressões parciais que cada gás exerceria se no recipiente estivesse sozinho. Então, a pressão total é o somatório das pressões parciais. Essa é a chamada lei de Dalton. Joga na tela, por favor. Então, a lei de Dalton vai dizer o seguinte: a pressão exercida em uma mistura gasosa, mistura de gases, é igual à soma das pressões parciais de cada um dos gases que compõem a mistura. A pressão parcial de um gás é a pressão que ele exercerá ou exerceria se estivesse sozinho naquela mistura. Isso é interessante para saber qual é a pressão que o oxigênio está exercendo, porque o oxigênio é, na verdade, o grande gás que nos mantém vivos, né? Quando eu respiro, disse isso há pouco, inalo ar ambiental, esse ar ambiental não é composto só por oxigênio, é composto também por nitrogênio. E esse ar ambiental vai chegar na intimidade dos alvéolos, que são sacos pneumáticos que ficam na ramificação dos bronquíolos. Esses alvéolos, dentro dos alvéolos desses sacos pneumáticos, vai ter ar ambiental, que tem nitrogênio e tem oxigênio. Aí eu quero saber qual é a pressão que o oxigênio está exercendo dentro dessa mistura com o nitrogênio dentro desse recipiente que é o alvéolo. Porque essa pressão do oxigênio é que vai determinar se ele vai passar para o sangue ou se ele não vai passar para o sangue. Se ele vai ter mais dificuldade para passar para o sangue ou menos dificuldade para passar para o sangue. Por isso eu preciso saber a pressão parcial daquele gás. E quem vai explicar a pressão parcial de um gás é a lei de Dalton, dizendo que a pressão total é o somatório das pressões parciais de cada gás que compõe aquela mistura, sendo certo que a pressão parcial do gás é a pressão que ele exerceria na mistura se ali ele estivesse sozinho. É isso que diz a lei de Dalton. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então vimos a lei de Boyle-Mariotti, vimos a lei de Dalton, e para eu terminar essas 3 leis importantes aqui na Medicina Legal, eu tenho de falar da lei de Henry. Mas como eu estou chegando ao final desse bloco, eu vou começar o próximo bloco falando sobre a lei de Henry, e a gente continua o nosso estudo das baropatias. Tudo bem? Aguardo os senhores então para falar no próximo bloco da lei de Henry. Um abraço e até lá.